Jazz. Misericórdia, meu Deus. Bom dia, estamos iniciando mais um Podcast Brasil com o seu amigo que vos fala, Deire Yang, e aqui ao meu lado, ele, o nosso convidado, é meu amigo, olha que eu não falo para todo mundo isso aí, viu? É meu amigo, é teólogo, é pregador, ele é músico, ele toca contrabaixo, e para mim é um prazer receber esse cara aqui no nosso estúdio. Gabriel, bom dia. Bom dia, é um prazer também estar aqui com vocês, deixo meu bom dia. E atendendo o pedido desse grande amigo também, não tinha como dizer não. Muitas pessoas falaram, nossa, agora é famoso, vai em podcast? Não, jamais, a gente só tem amigos famosos, né? Não, é a batalha do dia a dia, é isso aqui mesmo já era. Estudos apontam que a maioria dos jovens evangélicos, quando vão à faculdade, desiste da fé. Um estudo feito no Texas pelo Instituto Norte-Americano afirma que 70% dos jovens desistem da fé. Como você reage a essa falta de estrutura espiritual dos nossos jovens? Bom, realmente é um assunto um pouco, não diria polêmico, né, mas é um tema bem interessante de se tratar. Porque isso não só nessas pesquisas norte-americanas, né, mas também no nosso Brasil. Eu acredito que se a gente fizer essa pesquisa no Brasil, o número vai ser absurdamente maior. Já tem. Entendeu? Eu tenho certeza disso. E isso não só em faculdades, tá? Eu até comentei com uma pessoa a respeito da dificuldade que temos hoje para criar filhos. Eu vou ser pai em breve e é até uma preocupação que a gente tem para trazer um filho ao mundo hoje. Você é pai de 2 crianças, estão em formação, e você sabe muito mais do que eu quanto é difícil você pôr uma informação na cabeça do teu filho e manter. Eu acredito que essa é a maior dificuldade nos dias de hoje, baseado até na nossa história da fé, história de religião, história de Cristo. Você vê que antes a cultura era descrita como cultura e religião. Hoje nas escolas já é dito como cultura. Só isso. Só. Então a religião ela tem sido arrancada aos poucos dos meios de ensino e acredito que tem sido vista com maus olhos, né? Porque se nós levamos para os dias de hoje, as pessoas elas olham para a religião como algo ruim, mas a religião salva vidas. Isso é histórico. Isso não é baseado em fé, é baseado em história. Religião salva vidas, seja ela católica, seja ela cristã, seja ela protestante, seja da fé da Umbanda, não importa a fé. O importante é que religião salva a vida, você ter uma regra, uma doutrina. E o jovem, voltando para a sua pergunta, né? O jovem é alguém difícil de manter informação na cabeça. Todos nós somos, eu sou ainda, entrando já na maturidade adulta, perto dos 30, você já entrou na maturidade adulta. Legal, não. Então, a cabeça do jovem é difícil de ser mantida informações. Informações entram a uma velocidade da luz, assim. Um monte de informação, a ponto de ele perder a essência rapidamente. Isso, não sustenta. Então o jovem, eu posso definir o jovem, a juventude, a fase da juventude, onde as nossas raízes estão começando a fincar na terra. Então ela não chegou no final, ela ainda não está presa. Então por ela não estar presa, é fácil você arrancar. Então você chega e tira aquilo ali do jovem. O jovem ele olha e fala assim, bom, mas ela está dizendo que eu não posso fazer isso, mas aqui pode. E eu sempre tive vontade de fazer. É oportunidade. Então você criando a oportunidade certa, juntando com o desejo, aonde você acaba perdendo o grande número de jovens da igreja, assim, quando eles entram na faculdade ou entram na escola hoje em dia. Porque nós temos
influencers, que, nossa, hoje Isso. são as pessoas que predominam a monetariedade do país, vamos dizer assim. Positivo. Se você vê que as pessoas que mais ganham dinheiro nos países são pessoas que trabalham na internet. São Positivo. pessoas que influenciam pessoas a fazer algo, entendeu? Desculpa. E você vê que, na grande maioria, esses influencers, eles vêm mostrando um padrão de vida que nós não temos. Mas que você pode ter se fizer o que ele faz. Então é muito fácil você arrancar das pessoas a essência dela, aquilo qual ela foi ensinada desde pequena. E também é dito nos dias de hoje, né, que é errado você seguir o que o seu pai passou para você. É errado você seguir o que a sua mãe passou para você. Você tem que É pensar cafona. por si só. Exatamente. Loucura isso aí. Você chega na faculdade e é dito, você tem que pensar por si só. Tem alguns deles, Gabriel, que vão para a faculdade, aí num período que está iniciando começa a desistir de ir para a igreja, outros começam a usar drogas, já é comprovado, Prostituição. e tem outros, prostituição, e tem outros que voltam dizendo que agora é ateu. Sim, exatamente. Loucura, cara. Onde passou a vida inteira acreditando em um Deus ou seguindo uma fé. Isso. Porque eu costumo dizer, quando eu vou falar sobre Cristo, sobre a minha fé, eu não costumo dizer, sou da religião evangélica. Não, eu defendo uma fé cristã, ponto final. Ponto. Não levanto a bandeira de A, não levanto a bandeira de B. Vou na igreja tal? Vou. Mas eu sou cristão. Então eu posso sentar e conversar com alguém que não seja. Isso. Eu posso ouvir o que a pessoa tem a dizer. Não existe barreira. Não existe barreiras, porque aquilo ela não vai me convencer daquilo que eu tenho certeza. Concorda? Então, nós olhamos para a nossa juventude em si, e eu falo isso porque eu tenho irmãos entrando agora na fase de faculdade, saindo do ensino médio, entrando na fase de faculdade, e você vê que a juventude em si, ela ainda não tem aquela estrutura como tinha antigamente. Porque antigamente, quando seu pai dizia para você, Dei, vai por esse caminho, e vai dar certo. Gabriel, vai por esse caminho, vai dar certo. Você seguiu o caminho que seu pai falou, dava certo. Primeiro, porque na vida, quando você olha para trás, você aprende a olhar para frente. Positivo. Porque o passado ensina. E o futuro é Isso. algo incerto. Não tem como você prever o futuro, mas aprender com o passado tem. Isso. Hoje em dia é dito, aprenda com o presente para colher no futuro. Tá quebrado. Mas o presente não existe. Não existe. Concorda? Concordo Então eu acredito plenamente. que seja por esse caminho que a gente tem perdido um grande número de jovens. Uma outra observação, Gabriel, ele já foi líder de uma cidade ou é ainda? Não, já fui. Já foi líder de uma cidade, por isso o tema voltado para os jovens. Já vamos sair, tá? Vamos entrar em outro tema aí. Eu acredito também em outra questão. Se os nossos líderes, não são todos, tem cara que faz um trabalho top aí, se os nossos líderes de jovens começar a investir mais, vamos supor, guiá-los para um caminho que o jovem venha a ter uma aproximação, uma relação mais profunda com Deus, eu acredito que esse período que ele vai percorrendo vai trazendo maturidade e vai criando raiz. E ao chegar no destino, que é uma experiência profunda com Deus, a raiz fica mais profunda, ele fica mais alicerçado e vai ser difícil um professorzinho qualquer, um ateu, falar, pedir provas, e nem todo mundo consegue, né? E eu creio que vai ser difícil numa faculdade da vida o jovem voltar para casa e falar, agora eu sou ateu. Sim. Uma relação profunda com Deus muda tudo, concorda? Concordo. Eu acredito que esse ponto foi bem levantado, né? É uma pergunta que eu me faço bastante. Qual é a maneira que a gente pode impactar os jovens para trazer eles para o nosso lado? Isso. Não é a intenção de colocar na cabeça de alguém que o meu ponto de vista é o correto. Não é essa a intenção. É a intenção de colocar na cabeça de jovens que estão iniciando a vida com Deus, de que esse é o melhor caminho. Isso aí. Entende? Então, eu acredito que a igreja em si, eu digo no contexto geral, seja ela desde a católica até a evangélica, entendeu? Eu acredito que a igreja em si, ela tem que ter um paralelismo junto à escola secular com a nossa escola. Porque, às vezes, nós estamos ali aprendendo sobre a Bíblia com temas necessários, são extremamente necessários. A gente pode ver isso na escola bíblica, que é da igreja que nós vamos, né? Temas extremamente necessários. Mas eu acredito que poderia haver uma escola a mais
Porque existem Isso. dias a mais da semana. É verdade. E o jovem, ele tem tempo livre. Tem. O adolescente, ele tem tempo livre. Hoje nós temos plataformas, disponibilidade de internet, todo mundo tem um celular na mão. Eu acredito que a igreja pode pegar essa oportunidade e investir numa plataforma de ensino, por exemplo. Isso aí. Uma plataforma de ensino onde o jovem faz a matrícula dele e ali ele frequenta, ele presta contas à igreja. Ótimo. Entendeu? Ele frequenta aquelas aulas, ele acessa aquelas aulas, ele tem interação com professores reais, não aulas gravadas. Isso. Mas professores que estão ali para ouvir e responder. Porque na pandemia nós tivemos aulas online e funcionou. Funcionou. Eu vi pessoas aprendendo mais em casa do que aprendia na escola, porque o pai estava em cima. Estava assistindo a aula ali e o pai estava atrás. Não, você vai assistir. Estava todo mundo em casa, concorda comigo? Concordo, sim. Então a pandemia ela não foi num todo ruim. Ela aproximou Tem a famílias. parte boa. Exatamente. Aproximou famílias. Colocou o pai perto do ensino do filho. O que você está aprendendo? Você está do teu lado e aprender. Top isso aí. Você entendeu? Bem observado. Gabriel, eu acho que você alcançou esse período. Falando de jovem ainda, hoje em dia você vê o jovem, ele sentir aquela atração, o desejo, vontade, sei lá, de querer ser um doutor, um engenheiro, um empresário, um youtuber, qualquer... Tem deles que dizem que quer até ser atriz, cara, atriz e atores. Sim. Mas há um tempo atrás, não sei se você alcançou esse período, mas creio que alcançou, nós almejávamos era ser um pastor, um pregador, um missionário. Sim. Como você reage, cara? O que foi que mudou? Como você pode explicar essa mudança, acho que eu posso falar, radical dos nossos jovens? Drástica, né? Drástica. Uma mudança drástica. Cara, eu posso dizer com propriedade sobre isso. Eu acho que você pegou um pouquinho do início do meu ministério, quando a gente se conheceu. Top. Bem no comecinho ali, eu estava cheio de dúvidas, cheio de confusões, não sabia por onde ir, me envolvi com coisas que não devia na época, não tem por que esconder. Pessoas que não devia na época, conheci pessoas que não devia na época, que mexeram com a minha cabeça. Mas desde que eu era criança, eu tinha algo dentro de mim. Eu quero subir naquele púlpito e falar de Jesus. Ah, mas então você está levando sobre fama, sobre ser a estrela. Nada a ver. Não. Eu tinha vontade de estar ali na frente porque eu achava bonito falar de Jesus. Já começou o amor. Você entendeu? E a palavra de Cristo, ela acima de todas as coisas, ela é amor. A palavra de Cristo sempre foi amor. Então, quando eu conheci esse amor dentro de mim, eu lembro que com 10, 11 anos, para nós que somos cristãos, vamos entender mais, mas para quem não é também, é algo da nossa fé, que era o desejo de ser batizado. Batizado no Espírito Santo. Nossa, eu quero sentir o Espírito Santo dentro de mim. Como é que é? Cara, essa sensação foi a melhor sensação da minha vida. Glória a Deus. Eu passei pela sensação de decidir me casar, agora de descobrir que vou ser pai, e nenhuma superou o dia que eu recebi o Espírito Santo dentro de mim. Então, quando eu tinha aquele almejo dentro de mim, almejava, não, eu preciso ser batizado, eu preciso receber o Espírito Santo. Eu lembro que eu ficava na igreja e como é que eu faço, gente, para poder sentir isso que você sente, para falar da forma que você fala? Nossa, eu vejo você chorando, mas por que você chora? É aquela sede de conhecer. E aí eu olho para os dias de hoje, posso dizer até por pessoas próximas a mim, aí você fala, nossa, mas o que você quer fazer da sua vida? Ah, eu quero ser um youtuber, eu ouvi isso do meu irmão uma vez. Aí eu falei pro meu irmão assim, falei, como assim você quer ser um youtuber? Como assim você quer trabalhar? Cara, a sua profissão não se inclui naquilo que você vai ser para Deus. Isso. Mas aquilo que você vai trabalhar tem que concorrer para o bem da obra de Deus. Positivo. Entendeu? Então, aonde eu estiver, seja um youtuber, seja um engenheiro, seja, cara, um ator... Você quer ser um ator? Não vou te impedir. É uma profissão, tá no mercado. Seja o que você quiser ser. Faça diferença. Seja diferente, mas acima de tudo. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Então você tem que entender que a sua profissão, ela não pode te afastar de Cristo. Então nenhuma profissão é errada, desde que não te afaste de Cristo. Então na vida com Cristo tem sempre um porém. Então eu acredito que nós perdemos esse porém. Abandonando tudo e segue só uma linha. Porque com Cristo funciona da seguinte maneira, até um ponto que eu gosto muito de usar nas palavras que eu prego hoje em dia, depois de tudo de ruim que eu passei. É uma coisa que eu gosto de usar. Existe uma vida com Cristo e existe uma vida sem Cristo. Não tem vírgula. Não tem meio termo. Não tem vírgula. Entendeu?
quem gosta de português vai saber. Você vai escrever uma frase, para chegar no ponto final, quantas vírgulas você usa? Não, com Cristo é só o início do texto. O ponto final é Ele quem põe. Se tiver vírgula, Ele vai colocar. Mas eu não tenho esse direito. Entendeu? Ó, curti isso aí. Então, assim, você levando para esse ponto de vista, você consegue entender que nós perdemos o porém. Eu quero fazer isso, porém, Jesus quer. Eu quero fazer aquilo, mas é o que Jesus quer. O povo está esquecendo do porém, né, cara? Eu acho que o porém na vida do cristão é a palavra mais importante que existe. Porque eu posso fazer isso, desde que. Porém. É aquela mensagem que tudo me é lícito. Mas tem sempre um É mas. o porém, é o porém. É o porém. Com Cristo vai ter sempre um mas. E o cristão de hoje em dia, século XXI, ele perdeu esse mas, essa vírgula, esse porém. Ele perdeu aquele tempo de pensar. Porque antes nós estudávamos a palavra, até os mais antigos, né, que pegaram essa época que você falou de almejar ser um pastor, um líder de jovens, de cativar pessoas. O pessoal esquecia tudo, queria só Cara, comer, você só queria aquilo. Apaixonado. Eu lembro quando eu aprendi a tocar na raça. Tá aí. Cara, eu peguei o caderninho que meu pai montou lá. Até agradeço meu pai, deixo aqui um abraço à minha família, meu pai, minha mãe, também, meus irmãos. Cara, meu pai sempre foi linha dura comigo e eu, pai, me ensina a tocar. E tinha mais alunos na sala e eu com ciúmes, que ele só dava atenção pros alunos, não sei o quê. Eu falei, não quero mais isso aí não. Eu lembro disso, eu falei pro meu pai com essas palavras, não quero mais aprender, você só dá atenção pros outros alunos. Nossa, homem. Passou 6 meses doido pra tocar na igreja, todo mundo tocando e eu nada. Aí eu falei, pai, eu quero aprender de novo, você me ensina? Ele falou, não, agora você se vira, o caderno tá aqui. Aí. A minha vida sempre foi assim, cara. Infelizmente ou felizmente, a minha forma de aprender sempre foi mais na marra. O caderno tá aqui, peguei o caderno, 2 meses eu tava tocando. Glória a Deus. E aí você vê, só pra concluir, você vê que aquela gana, quando melhorando a palavra, aquela gana, aquela sede por algo na fé cristã antigamente era muito maior. Porque nós lembrávamos do porém. Isso. Quando eu ia fazer algo, Deus, é o que o Senhor quer? Mas e se eu for por ali? Vai dar certo? Aí a gente ouvia a voz de Deus, recuava, Deus abriu uma porta ali, absurdamente melhor. E aí você entendia que era muito melhor perguntar. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, volta no ponto da primeira pergunta. Você tem que pensar por si só. Ninguém tem o direito de opinar na tua vida. E eu não penso dessa forma. Eu acredito que a gente aprende muito mais ouvindo quem já passou. Porque se você olhar para Jesus, quantos anos atrás? 2022 anos atrás? Mais de 2.000 anos atrás. Olhando para o passado, nós aprendemos vivendo hoje. Jesus foi de forma primordial. Muito sábia. Se você olha para... vamos lá. Levando milesimamente para política. Não vou entrar muito em política. Se tiver alguma pergunta, depois a gente entra. Mas só para você ver. Mas o país tal vai entrar em guerra. Se tivesse olhado para o passado e visto o que a guerra causa, não entraria em guerra. Se olhasse quanto a guerra afeta a vida, o desenvolvimento humano, não entraria em guerra. Afeta muita coisa. Se nós tivéssemos vamos olhar para a Bíblia historicamente, já que não quer olhar com fé, olha historicamente. Como o povo sofreu por acreditar cegamente em algo que não existia, em algo que era falso. E aí depois só que falou, não, agora sim eu acho que agora é o caminho certo. E aí as coisas começam a dar certo. Está lá o exemplo, o mapa completo a Bíblia historicamente ela já te diz o que é certo e o que é errado. Mas aí eu tenho que ser cristão. Não leia. Precisa. Só leia. Só leia. Leia historicamente como se fosse um livro de romance, porque ali é um livro de romance para mim. Alguém que deu a própria vida por alguém que não merecia. Tem amor maior? Não tem. Antes de continuar aqui, eu quero deixar aqui, porque nós falamos da pesquisa que tem a maioria do povo evangélico, dos jovens evangélicos que sai da igreja depois da faculdade. Eu vou deixar aqui o nome do Instituto Norte-Americano, Campus Renewal, tá? Esse é o nome. No começo eu até engasgou aqui, eu fiquei pensando qual é, depois eu tive que voltar tudo meu aqui, tá? É só dar uma conferida e você vai ver que tudo que nós estamos falando aqui tem respaldo, tá? Gabriel, quando
e como foi o início do seu ministério? Eu te vi cantando, eu te vi tocando, eu te vi pregando. Foi o que primeiro? Foi cantar, foi pregar, foi tocar? Como foi? Cara, eu me recordo nitidamente do início do meu ministério. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha 8, 9 anos, 10 anos por ali. E aí eu comecei a sentir vontade de cantar. Oi. Eu falava, não, eu quero oportunidade para cantar. E ia todo culto aí lá do pastor. Pastor, dá oportunidade para eu cantar? Quem era o pastor da época? Cara, se eu não me engano, começou isso lá em Jarinu, pastor Samuel, Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Perus. Oi. Muito tempo, faz muito tempo. Eu tô com 26 agora. Faz muito tempo. E eu me recordo que não, pastor, eu quero cantar. Beleza, se prepara lá, no próximo culto eu te chamo. Aí pegava minha prima, a Jane, deixa até um abraço pra você também, você, seu marido César. Pegava minha prima, vamos ensaiar, vamos cantar. E eu lembro que toda vez que eu ia cantar era a dor. De procurar e não achar uma saída. Toda vez eu cantava esse hino. Mas você só sabe esse hino. Eu falava, não, mas eu quero cantar esse hino, eu acho lindo. Aí, beleza. Aí passou, saí de Jarinu, voltei pra Louveira, no Monte Rei, onde você me conheceu. Aí era eu e meu primo Bruno. Aí eu e meu primo, não, vamos cantar junto. Deixa também um abraço pro Bruno, a família dele. Não, vamos cantar. Pedi a oportunidade pro pastor, subi os dois lá e cantava. Tudo desafinado, errava a letra. Ele não tava nem aí, só queria estar ali e fazer algo. Entregar, né? Entendeu? Cara, eu acredito que isso foi um estopim necessário para eu sentir vontade de continuar. Porque eu lembro com 12, 13 anos, ainda que descobrindo a vida, ainda que cometendo vários erros, como é normal você cometer vários erros, não digo que é certo, mas é normal. Cometendo vários erros e tal, mas estava sempre ali. Oração, culto de ensino, evangelismo, não sabia nem o que eu estava fazendo ali no meio, mas eu estava lá. No caminho. Entendeu? Então você não aprende sobre Deus depois que cresce, mas no caminho. Então você precisa começar de algum ponto. Porque hoje eu recordo disso, mesmo que eu não fazia aquilo consciente, mas eu me recordo. Você entendeu? Então eu acredito que esse foi o primeiro estopim. E o segundo foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. Acho que eu tinha 13 para 14 anos. Foi onde? Em Louveira mesmo? Monte Rei. Monte Rei. Monte Rei quem não conhece, Louveira, Monte Rei, frequente aquela igreja um dia, você vai saber o quanto é especial aquele lugar. Quem é o pastor lá? O pastor Vilmar. Pastor Vilmar, abraço. Deus abençoe a tua vida. Pastor Vilmar, cara, me informou muito, mesmo que não passamos pouco tempo juntos. Foi uma das pessoas que acreditou no meu ministério. Pastor Marcelo Gonçalves, também hoje dirigente do Lago Azul. Pessoas que eu levo no coração e vou levar para sempre, cara. Porque eu lembro que eu era um projeto falido. Não era para eu estar aqui hoje bem vestido, falando bem, politizado e casado e vou ter um filho. Não, nada disso. Tá rico e não sabe. A gente fala que não tem nada na vida, mas tá rico. Depois de tudo que aconteceu ministerialmente, profissionalmente, fisicamente comigo, eu posso olhar para trás e falar, valeu a pena. Valeu a pena. Porque, cara, eu lembro do batismo do Espírito Santo como se fosse ontem. Eu lembro que tava o Ronaldo, meu amigo, o Negrão, lembra dele? Ele vai vir aqui, não sei quando. A gente vai chamar ele aqui. Eu quero estar aqui no dia que ele vier. Vai vir, Ele é um grande irmão, deixa um abraço para ele. Começo do nosso ministério, vontade de falar de Jesus, eu tava lá na frente numa oração e suando e queimando, e o coração ardendo e não consegui falar nada. E eu lembro que ele me contou depois, eu lembro que eu fui para casa falando em línguas, chorando. Glória. E aí ele me contou depois, ele falou assim, cara, eu olhava pra você e eu vi um homem de branco te abraçando, e eu falei, cara, até por isso que queimava daquele jeito, e eu ficasse a noite inteira chorando, cara. Eu fui pra casa dormir chorando. Eu lembro daquilo, cara, e naquele dia, Deus usou alguém, eu não lembro quem, olhou pra mim, pra ele e disse, Deus vai usar vocês pra curar pessoas, pra pregar a palavra, pra fazer o ministério dar continuidade. Vocês vão estender as mãos e pessoas vão ser curadas. Eu creio nisso. Eu lembro dessa palavra como se fosse ontem. A gente chorava e recebeu aquilo. Então, o início do meu ministério para mim foi ali. Não foi quando eu senti vontade de cantar. Porque eu sou apaixonado pelo ministério do ensino. Acho que você sabe melhor do que ninguém. Eu aprendi com ele na pregação lá na igreja do pastor Josias. Pastor Josias, deixa eu lembrar, não vai exatamente não. Olha o tema, consertando a adoração. Entrou aqui, rapaz, não saiu mais. Pastor Josias, deixa um abraço, pastor Josias. Gente boa pro Josias. Grande amigo.
Obrigado por ter aberto as portas também, através É desse o cara, homem é o aqui. cara. E você lembra o que a gente passou aquele dia, né? Oh, meu Deus do céu. Só Deus na causa, né, O velho? inimigo dizendo que não ia acontecer nada ali. Ah, pelo amor de Deus. Mas amém, a gente venceu. E, cara, de verdade, eu acho que recordar esse momento pra mim é sensacional. Porque é difícil, a caminhada com Cristo não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É uma caminhada dolorosa, cheia de afrontas, mas como vale a pena? Vamos lá. Gabriel, biblicamente falando, é possível um camarada ser crente, conhecer a palavra e apoiar a esquerda brasileira? Eu vou falar brasileira porque eu não conheço só país ali fora, né? Estou no Brasil e eu conheço o pouco que eu conheço, eu sei muito bem do que se trata. Então a pergunta é possível ser crente, conhecer a palavra, dizer que é de Deus, que é servo e apoiar a esquerda brasileira? Cara, é um assunto polêmico, você sabe bem que eu não, a política não é algo que eu gosto de discutir, porque eu tenho bastante argumentos para discutir. Eu acredito que as pessoas que vão contra, elas vão gastar um tempinho para me convencer que eu estou errado. Vou viajar. Então, para início de tudo, para responder essa pergunta, deixo bem claro que eu não levanto bandeiras de esquerda e direita. Não acredito, o governo de A, o governo de B, não. Sou cristão. Minha bandeira é Cristo, acredito no que fala a verdade. Isso aí. Falou a verdade, beleza. Vai ter o meu apoio terreno. Nunca o meu apoio espiritual, o meu apoio mental. Não, vai ter o meu apoio terreno porque nós temos o governo do homem acima de nós hoje. Somos governados por Cristo, aqueles que são cristãos. Mas, terrenamente, tem alguém que responde por nós lá fora. Isso. Então existe... E eu acredito, cara, que biblicamente falando, tanto a religião, para mim, Gabriel, não combina com a fé cristã. Para mim. Sim. Não digo que o cristão não tem que estar envolvido. Eu digo que debates por o que é certo e errado, para nós devia ser apenas sobre o que é certo para Cristo e o que é errado para Cristo. Isso aí. Só. Agora, quando eu vejo um cristão entrando em pauta para defender pessoas que roubam, como temos pauta para dizer sobre o governo do PT, pessoas que roubam, pessoas que mentem, uma pessoa que quer sair candidata a presidente vai me dar uma entrevista ao vivo e fala: não, eu não vou roubar mais, eu aprendi a lição. Ou seja, ele assumiu que roubou. É, loucura. Nós não estamos falando de algo que Palhaçada. alguém disse. Não é algo que alguém disse, é algo que ele Você disse. viu, todo mundo viu, cara. Você entende? Então, eu não estou aqui para dizer, o Bolsonaro é o perfeitinho e o Lula é o bicho papão. Não é isso. Eu estou dizendo de palavras que saíram da boca dele. O cara se denunciou, pô. Ele disse: eu aprendi e não vou roubar mais. Então, se você roubou, está indo contra o que Cristo acredita. Então, eu não vejo um cristão acreditando num mentiroso. Até porque, Gabriel, não cortando você, a esquerda brasileira aqui do nosso Brasil, a esquerda aqui do Brasil, o que é que ela defende, cara? Ela defende a ideologia, liberação de drogas. Poxa, nós pregamos contra as drogas. Nós pregamos tudo contra. Nós entra em lugares que o Estado não entra, eu já falei hoje aqui, já não entra, e prega a libertação que Deus e Jesus vai e liberta mesmo através da palavra. Aí agora vai eu como cristão apoiar a esquerda, sabendo eu vai que a contra o que esquerda... eu acredito. Você entendeu? Então é simples a resposta para mim, biblicamente falando. A esquerda vai contra o que eu acredito. Eu não tenho que apoiar algo que vai contra. Positivo. Então vamos ser sucinto nas palavras agora. A esquerda vai contra o que eu acredito. A direita vai a favor? Vai. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Porque tem direito aí fora que vai tudo ao Entendeu? contrário. Por enquanto, está indo a favor. Então tá tudo certo. Vamos continuar apoiando, que nem você disse aqui hoje já. Momentaneamente é o melhor hoje. Isso, no momento é o melhor. No momento eu só é o tenho melhor. isso aí. Hoje eu trabalho com o que eu tenho nas mãos. Então hoje a Isso aí. direita, o que eu tenho nas mãos, vai no que eu acredito. Então o Gabriel acredita na direita. E não que um cristão tem que ir a favor da esquerda. Isso aí. É isso aí mesmo, explicou tudo. É porque às vezes as pessoas ficam revoltadas quando eu falo, poxa, a esquerda não me representa. Sim. Por causa das pautas que eles defendem. Hoje em dia, quando eu falo de família, eu sou obrigado a falar família tradicional brasileira, porque eles inventaram que homem com homem é família. Sim. E biblicamente não é, até na própria Constituição não é, o artigo 226 não é. Você entende? Então eu sou obrigado a falar porque eles bagunçaram a onda. Sim. Você entende? Então,
não é Lula, não é Bolsonaro. Tá? Eu sou de Cristo. É verdade. Tá? Eu prego a palavra, eu defendo a palavra, porque Jesus confiou a palavra a mim, ele falou ir de pregar, então minha responsabilidade. Algumas pessoas falam assim, mas quem convence é o Espírito Santo? Sim, mas quem fala sou eu, quem fala é você. Exatamente. O papel dele é convencer, Porque eu vou pregar. para você ter contato com o Espírito Santo, primeiro você tem que acreditar que ele existe. Pegou? Entendeu? Eu acredito que a gente se perdeu quando o Brasil ele se denomina um país laico, entendeu? Que aceita várias religiões, aceita várias ideologias, e por ser um país laico, né, de se tornar, não porque eu não tenho pauta para dizer quando se tornou, entendeu? Mas por ser um país laico, eu acho que as pessoas se aproveitaram disso para colocar o que ela acredita. Isso aí. Então eu acredito que um governante, uma pessoa que domina um país que se diz laico, ela não pode colocar o que ela acredita como predominante. Porque se o país é laico, você tem que deixar aberto para todas as portas. Todas. Até para quem não presta. Aí você vai para... Exatamente, porque o país é laico. Nós estamos falando de país, nós estamos falando de fé. Então, a minha fé vai contra. Mas se o país é laico, eu tenho que aceitar. Entendeu? Não tenho que defender, mas aceitar. Entendeu? Então, eu acredito que pelo fato de nós sermos um país laico, nós nos perdemos em algum ponto da história. Nós somos por um caminho errado no ponto da história. Por quê? Para você ganhar votos, que foi o que eu mais vi acontecer, o motivo de defender ideologias de gênero, de defender tal religião e a outra não, de defender um ponto de vista aqui e o outro não, o pastor não presta, mas o padre presta, o padre não presta, mas o bandista presta. Cara, não precisa criar essa rixa entre um e outro. Uma guerra, né? Não precisa criar essa guerra, o país é laico, já está decidido. Cada um respeita a si mesmo e cada um acredita no que quer. Isso. Nasci nesse país e vou ficar nesse país, entendeu? Mas aí nós temos que entender o seguinte, por ter essa diversidade de ideias dentro do país, o governante tem que entrar neutro. Ele tem que entrar neutro, caminhando pela verdade, caminhando pelo que é certo. Religião A acredita nisso, mas a religião B acredita naquilo. Eu vou pela religião B, que é o mais... como que eu posso dizer a palavra? Que é o mais bonitinho de se fazer. Tá na moda. Tá na moda. Mas não, gente. Não é assim. Você não tem que ir por A nem por B. Você tem que estar neutro. Você tem que governar com a verdade debaixo das suas mãos. E isso, fazendo uma observação que algumas pessoas podem pegar esse vídeo aqui e driblar o assunto. O atual presidente, se você observar, ele não é um cara que fica defendendo só um lado. Não. Ele tem a fé dele, amém, mas neutro. Eu nunca vi ele falar mal de uma igreja da Umbanda, da Espírito. Nunca vi, entendeu? Liberdade total. Tranquilo, cada um faz o que pensa, o que bem entender e já era. Exatamente. E as pessoas, às vezes, só porque o cara fala Deus acima de tudo, aquilo tudo, aí fica interpretando. E outra, só porque o cara pede conselho do Cida Malafaia. Já foi divulgado isso aí, já o próprio Eduardo Bolsonaro já falou isso aí. Aí o pessoal fica a esquerda, né? A esquerda maldosa, porque tem uns caras bons também lá, entendeu? Fica falando, evangélico. Criaram até rixa dos evangélicos, porque tá falando que o cara é evangélico, poxa. E aí você entra dentro da igreja evangélica, pelo menos aqui eu sigo, né? E é só pregado sobre Jesus. Nós não estamos falando de política lá. Nós não perdemos o tempo lá falando, mas você tem que votar no Bolsonaro, mas você tem que acreditar porque o Bolsonaro é o certinho. Não, a igreja está aqui para dizer o quê? Jesus cura, batiza, liberta e vai te levar para o céu. Bom, o foco é Cristo. Ponto final. O que você vai fazer na eleição não é coisa particular sua, agora vai sua consciência. Vai sua consciência. O que é que eu sou? Eu sou um cristão, eu defendo o que? Eu defendo... Vai a favor do que eu acredito? Pronto, eu vou botar isso aqui. Acabou. Não é em pessoas. Não. É da proposta do cara, poxa. Porque o ser humano, primeiro ponto, o ser humano é falho. E toda hora fica mudando. Segundo ponto, tem o direito do livre-arbítrio. Isso também. Nós acreditamos no livre-arbítrio. Porque assim, pode ser ateu, pode ser cristão, pode ter a mesma fé que eu ou não ter. Todas as pessoas do mundo professam essa palavra. Eu tenho livre-arbítrio. Tá bom. O livre-arbítrio veio da fé cristã. Então se você professa e acredita no livre-arbítrio, sucessivamente você está tendo um pouquinho de cristão dentro de você. E não sabe. E não sabe. Mas se eu tenho livre-arbítrio, por que você quer me convencer de Mas, poxa, você acredita no livre-arbítrio? A partir de que você acreditou? A partir de quê? Livre-arbítrio não está escrito na Constituição, está escrito na Bíblia.
Então, assim, logicamente que eu falo isso sorrindo porque não estou criando uma regra, Isso. estou levantando um ponto de vista. Ponto de vista. Então, assim, se você fala de livre-arbítrio, você tem que entender que você está levantando a bandeira de alguém que falou isso. Não tem pra onde Entendeu? correr. Não tem pra onde correr. Teve um camarada aí. Eu acho Pode falar. que... Não, tu pode dizer. Teve um camarada que chegou no trabalho meu uma vez falando, que esse Jesus aí, ele fez sacrifício humano. Começou a falar vergonha, né? Aí eu falei, você acredita em quê, meu camarada? Ele falou, eu acredito em Deus. Eu falei, mas como você sabe que existe Deus? É. Aí ele começou, não, eu sei porque eu vi na Bíblia assim, a mesma Bíblia que te faz entender que existe um Deus, é o mesmo Deus que enviou o filho dele, Jesus, que você está querendo falar mal aí. Sim. Eu falei para ele, você está caminhando para o caminho do ateísmo. E o diabo, ele não é besta, ele é inteligente pra caramba. Demais. Ele está usando de alguns fatos, de alguns pontos equivocados seu, para que você negue Uhum. quem de fato pode salvar. Porque se você não confessar que ele é o Salvador, acabou. Cara, eu ouvi um pregador dizendo, Renan Lopes, acho que você já ouviu. Lopes, olha o cara, velho. Cara, Renan Lopes pra mim é um... Quando eu olho ele, faz o ponto, quando eu olho ele, eu me lembro do Negão, pô. Sim, lembra do Ronaldo. Eu lembro igualzinho. dele. Renan Lopes, cara, deixando claro que Negrão é uma Ô, palavra cara, íntima. desculpa. É o nosso Negão é é meu o amigo, irmão, pô. irmão de fé, irmão de criação. É. A gente chama de Negrão por Eu apelido. nem chamo o nome dele. Ronaldo. Ronaldo, pô. A gente chama assim porque é um parceiraço, né? Hoje em dia é Acredito. difícil falar até brincadeiras assim. Ele citou uma vez em uma palavra, e isso marcou, fez uma explosão mental em mim, cara. Ele disse algo, seja ateu, seja cristão, seja católico, seja umbandista, seja da macumba, seja de qualquer fé, acredite em A, acredite em B. Todos, absolutamente todos têm que dizer, antes de Cristo e depois de É Cristo. terrível, cara. Cara, só existe um homem que marcou a história, Jesus. Cristo. Não existe outro. Mas eu acredito em eu acredito em B, eu acredito em C. Cristo, antes de Cristo aconteceu isso, depois de Cristo aconteceu aquilo. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Então assim, como que ele não existe? Se ele marcou o tempo? Como E outra, não é a Bíblia que fala, não, viu? É a história aí fora. Historicamente falando, nós estamos falando de história. Se alguém quiser debater comigo sobre história, estamos abertos. Vem cá, que eu abro aqui, viu? Estamos abertos para debater sobre história, tá? Não estou dizendo que a fé de ninguém está errada aqui. Estou falando historicamente falando. Existe alguém que marcou o tempo. E esse alguém foi Jesus Cristo. Eu acredito nesse alguém que marcou o tempo. Se vai a favor do que ele acredita, eu também acredito. É a minha escolha. Só que as pessoas, que nem você disse, na política criaram uma visão sobre a igreja evangélica, a igreja protestante, de que nós somos os antecessores dessa visão ruim sobre a política, né? Não, que você caminhando por esse caminho aí, não, que o evangélico tá certo. Então quer dizer que o evangélico não pode errar. Já percebeu É isso? Deus, né? Não, o evangélico é o santo dos santos. Não, nós só estamos dizendo, eu sou cheio de pecados, falhas, horríveis palavras, horríveis histórias que eu já passei na minha vida, que você já passou, que todos os evangélicos cristãos já passaram. Só que mesmo com as minhas falhas, eu escolho acreditar em alguém que pode perdoar os meus pecados. Entendeu? Então eu não estou dizendo que A e B, de religião A e B, é menos do que eu. Não, eu sou menos do que ele. Porque eu tive a capacidade de assumir os meus erros. Você entende? O quanto isso te diminui? A capacidade de assumir os seus erros te coloca menor dos menores dos menores. Dificilmente vai apontar o erro de alguém quando a pessoa vê assim. Cara, você vai lembrar, não vou citar nomes, não vou citar história. Você vai lembrar de pessoas que apontaram um dedo quando o ministério começou. De pessoas que disseram... Eu via. Mas aquele ali? Mas aquele lá? Mas fez isso? Mas fez aquilo? Eu fiz. Eu não faço. Percebe a diferença? Eu fiz, está no passado. O que eu faço está no presente. E o que está por vir, somente Jesus tem preparado para mim. E as pessoas, eu vou fazer essa observação aqui, eu falo isso de vez em quando com algumas pessoas. Geralmente as pessoas que ficam acusando um e outro, lembrar, poxa, falar a verdade é uma coisa, acusar é outra, né? Exato. Porque às vezes, nós falamos a verdade aqui de um cara que fala que diz que ele é não tem uma alma mais honesta do que ele, né?
Você já sabe, né? Sim. Mas daquele, eu estou falando a verdade, correto? Sim. Acusação é outra coisa, tá? Então, geralmente as pessoas que acusam, eu me lembro muito do Calvário, Jesus morrendo, Sim. o ladrão do lado se convertendo, mas quem estava distante não sabia que ele se converteu e estava acusando o cara ainda. Sim. Aí eu te faço a pergunta, quem é você para acusar o cara que Jesus já perdoou lá na cruz? Pegou? Exatamente. Aí, ó, palavras minhas, com a experiência que eu tenho, que eu aprendi um pouco sobre o mundo espiritual. Essa pessoa que está criticando, reproduzindo a maldade, falando, ele fez aquilo, está debaixo de maldição já. Uhum. E está acumulando maldição. Amanhã vai colher coisas que nem sabe por quê. Jesus já perdoou. Esse é o problema que as pessoas não querem admitir. Me parece que tem que abrir brecha para o inimigo falar dentro da boca dele. E falar, não, fez isso, fez aquilo, mas Jesus já perdoou, bateu o martelo. Então, as pessoas precisam entender isso aí. Falar mal de crente que já foi perdoado por Deus, ou crente ou qualquer uma pessoa que se converteu, foi perdoado, sentença, acabou-se. Está em liberdade, perdão, o perdão presencial agora aí, ó, perdão divino, perdão de Deus, acabou. Eu posso levar, acho que a gente pode ir até um pouco além, cara. Eu já vi pessoas como o ladrão na cruz, pessoas como ele nos dias de hoje que não acreditavam em nada, no último suspiro de vida, Deus me perdoa e Deus perdoou. Perdoou. E quem é? Você e eu. Agora me diz, se ele nunca acreditou, por que no último suspiro ele pediu perdão para Deus? Fala aí, vai Não ver. faz sentido não faz existir sentido alguém nenhum. predominante acima de todos. Não faz sentido. Então eu acho que levantando esse ponto também é importante ressaltar. Só existem duas leis que funcionam, saindo da fé, levando para leis. Na nossa vida, só existem duas leis que funcionam. A primeira é a lei da gravidade, não dá para fugir dela. Isso. Acho que todo mundo, se você tropeçar, você vai cair. Ninguém levita aqui. Ninguém vai flutuar, a não ser que você seja num avião. Exato. A segunda lei é a lei do retorno. O que você colhe, você planta. Ponto final. Ponto final. E não precisa ser crente, Desculpa, não. invertir. Aquilo que você planta, você colhe. Não precisa ser cristão, pode ser em qualquer fé. Você vê todo mundo, pode ser político, pode ser influencer, pode ser jornalista. Nossa, aconteceu algo porque a pessoa começou... Vamos lá, vamos levar para um bandido. Assaltou o banco, fugiu da polícia, levou um tiro e morreu. Ele plantou crime. E qual é o salário do crime? Pecado, o salário do pecado é O morte. salário do pecado é a Vai morte. ser preso, vai ser morto. Ou vai ser alguma preso, coisa. ou vai ser morto, mas em alguma coisa vai dar errado. Tá errado. É o que ele plantou, pô. Então nós temos que levar para a nossa vida isso. Eu não acredito em Cristo. Tudo bem, é o seu direito. Só que acredite numa coisa, existe uma lei chamada lei do retorno. A lei do que você planta, você vai colher. Ponto final. Eu escolho plantar fé acreditando que existe um Deus. E se eu estiver errado, tá tudo bem. É o que eu escolho fazer. Mas e se eu estiver certo? Aí o negócio tá diferente. Meu teólogo, cara, esse cara é top, cara. Eu reproduzo uma palavra hoje, eu vou finalizar já, tá? Eu reproduzo uma palavra hoje que eu aprendi com ele. Eu estava conversando com um camarada e eu falei assim, filho, para com isso. Não, para com isso, filho. O problema é que os crentes hoje, eu conversando com o rapaz, né? Eu falei, o problema é que a maioria dos crentes hoje não quer se posicionar. Você aqui se posicionou. Você falou, não estou contra isso aqui, acabou. Mas tem pessoas que têm medo. Outras pessoas não têm coragem, sei lá, ou é a favor de alguma outra coisa E não quer revelar. e não quer revelar. Mas crente tem que se posicionar. Eu usei a palavra que você soltou uma vez. Jesus não chamou você para ser o docinho, poxa. Não. Jesus chamou você para ser o sal, e sal provoca, sal arde, sal dá sabor. Não tem para onde correr. A luz, olha para essa luz, não está meio difícil olhar? Tá. Ela vai provocar, cara, ela vai clarear o caminho e não tem para onde correr. A treva vai reclamar, porque você iluminou aquilo que ela não queria que Eu ela. nem lembrava mais dessa frase. Você entendeu? Não é? Essa Mas frase foi sensacional. vamos terminar já e vamos passar aqui e entrar em outro quadro, mas só que o tempo está ficando curto. Vamos lá. Eu vou citar aqui o nome de algumas pessoas que você conhece. Eu queria botar na tela, mas não chegou tarde hoje aqui. Diga. Vamos lá. Eu vou citar o nome de algumas pessoas. Em poucas palavras, você fala o que você quiser dela. Azael Lopes. Azael Lopes. Cara, acredito que o Azael, grande amigo meu também, ele é a esposa dele, a família dele. Deixo aqui um abraço para vocês. Acredito que o Azael foi uma das pessoas no meu crescimento espiritual mais importantes que eu tive.
Muitas pessoas conhecem o Azael e só veem o lado ruim, sabe? Ah, uma pessoa mais firme nas palavras, uma pessoa mais dura, uma pessoa mais difícil de lidar. Beleza, só que pra mim era o que eu precisava no momento. Glória a Deus. Alguém que acreditasse e falasse as palavras com dureza. Para quem não sabe, o Azael foi um dos meus líderes, né, por pouco tempo, mas além de líder de jovens, foi meu líder no ministério do evangelismo. Ele tinha muito apetite, muita vontade de fazer a obra de Deus, de pregar a palavra, de ir para as ruas, e vamos, vai dar certo. Tinha 3 pessoas, vamos em 3, não, aí, cara, a gente saía para as ruas e acontecia coisas extraordinárias. E foi na minha pior fase. Você sabe qual foi a minha pior fase? Sim. Eu acho que não cabe dizer aqui, porque a pergunta que você disse foi mais curta, né? Na minha pior fase, foi uma pessoa que acreditou no meu ministério. Uma pessoa que me deu suporte. Foi como Paulo para Timóteo. Acho que é a explicação mais sucinta, entendeu? Timóteo, não, tô cheio de medo, não sei o que fazer, não sei o que. Paulo fala assim, ninguém despreze a tua mocidade. Isso aí. Eu acho que pra mim o Azael foi essa pessoa, cara. Eu tenho ele como referência. Grande amor de Deus, cara. Eu não tenho amizade com ele, mas eu já vi ele algumas vezes no palavra, dirigindo o culto, pregando. E é um cara. Anderson Marques. Eu não gostava desse cara. Eu não gostava dele, mas um dia eu acordei, sei lá, Deus mudou meu coração, cara. Eu não curtia ele, somente não perseguia, tá? Revelação aqui. Lá do oculto, né? Eu não curtia ele. Um dia eu acordei assim, eu falei, aconteceu, cara, eu tô pensando nesse cara e tô querendo ir lá dar um apoio pra ele. Eu liderava o Steve, né? O Steve, eu lembro. E ele falava as coisas, eu tava nem aí, ele falava e não ia, mas não ia. Um dia eu acordei diferente, eu falei, ele orou por mim. Vamos ver o que acontece, só pode ser. Deus abençoe, pastor Anderson. Cara, falar de Anderson Marques pra mim é um assunto delicado. Acho que foi a pessoa, o pregador, o professor, o pai na fé que olhou pra mim e pro Ronaldo quando a gente tava pingando um som, doido pra fazer a obra, ele olhou pra gente e falou assim, nossa, eu acredito em vocês, hein? Eu lembro, cara, eu lembro de profecias que Deus usou ele pra falar que se cumpriram na minha vida. Eu lembro ele falando que que Deus ia me usar de uma maneira, que eu tinha saído de um lugar envergonhado e Deus ia me honrar de novo. Amém. E eu lembro disso, cara, e eu retornei pra esse lugar, Deus tá me honrando nesse lugar. Então o Anderson Marques pra mim foi um divisor de águas na fé. Eu olhava pra ele e falava, eu quero ser igual aquele cara. Eu quero fazer do jeito que ele faz. Não é possível, cara. Esse cara é top, cara. E até hoje acompanho, deixo meu abraço, pastor Anderson. Pra mim você é um pastor, não sei se já chegou nesse patamar, mas pra mim você é um pastor. Pastor Anderson, a família dele. Eu botei uma vez, cara, no cartaz, não é pastor, cara. Eu não recebi revelação, cara. Eu não batizei, mas... Pastor Anderson, um forte abraço aqui, tá? Desculpa por ter revelado que eu não curtia você, cara, mas Deus abençoe a tua vida. Você é um cara sensacional. Eu quero te chamar um dia aqui, é humilde, mas quem sabe, né? Se ele aparece aqui. Tenho certeza que ele vai aceitar. É gente boa demais. Para finalizar, a última pessoa que eu vou citar aqui para você falar um pouco sobre ele, pastor Gaetano Ciaramella. Pastor Gaetano Ciaramella. Meu abraço também, tá? Deixa aqui meu sincero carinho, meu abraço por ele também. Foi por anos ali nosso vice-pastor, né? Quando o Serginho estava vivo. Serginho, meu Deus. Pastor Serginho, é impossível falar Gaetano e não lembrar do Serginho, né? Estavam sempre juntos. Loucura. Rapaz, eu vou registrar isso aqui, que eu vim lá da Bahia, eu já passei por alguns lugares já e eu já vim quebrado, cara. Uhum. Eu não estava certinho, hoje eu estou mais resistente, sei lá, não dou braço torcer, mas eu vim quebrado, e eu falei no meu coração, não tem pastor nenhum que preste. No meu coração, não, eu não ia escandalizar, mas eu pensei no meu coração, não tem nenhum pastor que preste. Aí pastor Paulo me levou, vai cantar na série, eu falei, rapaz, não vou não. Vai cantar na série, vou lá. Preparei um louvor. Falar mal de pastor não resolve, né? Foi essa música que eu tenho lá. Quando eu cheguei lá, o pastor Serginho me deu um beijo, velho. Aquilo quebrou aquela coisa que tava na minha mente. Eu falei, que ideia do maluco, velho. Ele deu pra todo mundo. Aí aquilo quebrou, eu mudei de ideia na hora, cara. E eu... Aquilo te restaurou. Louco. Só uma ação, cara, do cara. Eu fico pensando, só um gesto, poxa. Sim. O pastor Gaetano, cara. Eu lembro do episódio, né, do falecimento do pastor Serginho também. E eu lembro quando o pastor assumiu, o pastor Gaetano também, e eu tava, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano eu tava na teologia, ele era meu professor,
mas ainda não era o presidente, se eu não me engano. Acho que era isso Eu mesmo. acho que foi isso, ele ainda não era o pastor presidente, ele estava em transição para assumir. Eu lembro Nossa, uma amizade, cara, uma forma que ele tinha de ensinar, me cativava muito aquelas conversas que eu tinha com ele. Sempre uma pessoa amorosa, com palavras sábias, a forma correta de falar. Entendeu? O pastor Serginho era amor puro. Onde você chegava, ele te abraçava, te beijava. Ô, irmãozinho, Deianguinho, Gabrielzinho, tudo era rinho por aí. O pastor Gaetano já mostrou pra mim uma postura totalmente diferente. Ele sabia o que dizer sem te conhecer. Entendeu? Foi algo surreal pra mim também, porque eu tava dentro da sala de aula aprendendo, passando uma fase da minha vida totalmente cheia de dúvidas, e olhando pra um pastor conversando comigo assim, tete a tete. Ali é o cara. Como se fosse um amigo, sabe? E aí eu saí de lá depois do Monte Rei e tal, mas do pastor Gaetano, da família dele, da liderança dele, não tenho nada a dizer, foi só uma pessoa muito abençoada que passou pela minha vida. Eu me lembro que na minha época política ele me chamou, me deu uns conselhos básicos, e eu fiquei meio assim, eu falei, poxa, velho, mas foi, pra mim, foi e é um ótimo pastor. Meu abraço também aqui. E só tenho que agradecer mesmo. Eu me lembro que ele uma vez, ele pode ter esquecido disso aí, ele uma vez abriu as portas para mim no campo, cara. Ele falou com o pastor Paulo para me soltar no campo. Aí eu tive mais a oportunidade de cantar na sede ainda, na época. Eu que não fui muito, né? As pessoas não vão entender muito quando a gente fala cantar na sede, né? Não é o status de chegar na sede, mas é a sensação de você se sentir valorizado. Né? Isso, cara, é outra coisa. Só quem vive vai entender. Né? Mas, Gabriel, mais uma vez obrigado. Tá? Acho que só, também já que foi citado o pastor Paulo, deixar um abraço para ele também. Pastor Paulo! Foi uma das primeiras pessoas que acreditou. Você tá magrinho agora? Acho que foi uma das primeiras pessoas que acreditou na gente também. Foi ele que me levou pra lá, né, pra sede. E através dele e você que me levaram no Estiva que eu comecei a fazer alguma coisa. Acho que o Paulo também é outra história aqui, longa pra caramba, gosto dele pra caramba. Cara, gente boa. Bia. Nossa, pastora Bia. Eu filmava a Bia direto pregando, rapaz. Irmão, acho que a minha professora teológica que eu mais me identifiquei foi a pastora Bia. Porque as aulas dela viravam pregação, então eu ficava besta assistindo. Nossa, pastora, continua mais 2 horas.